Olá, meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edilson Caruso, pastor da Missão Ictus no Brasil, uma igreja cristã a serviço do reino de Deus. Amém? Estou aqui para mais uma leitura da palavra do Senhor, da leitura bíblica cronológica em um ano. Estamos hoje com Ezequiel, capítulos 34 ao 36. Amém? Vamos lá então? Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores, profetiza dizendo aos pastores: Assim diz o Senhor Yahvé: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores das ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo. Porquanto se espalharam, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, sem que as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Eterno, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Yahvé, o Eterno: Eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque, assim diz o Senhor Yahvé, o Eterno: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e assim farei voltar de todos os lugares para onde andam espalhadas, no dia das nuvens e da escuridão. E as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes em que todas as habitações da terra. E bons pastos a apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, eu as farei repousar, diz o Eterno. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e forte destruirei. Apacentá-las ei com juízo. E, quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Eterno: Eis que eu julgarei entre o gado pequeno e o gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto dos vossos pastos a vossos pés? E beber profundas águas, senão que lameis o resto dos vossos pés, com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso, o Eterno assim lhes diz: Eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como o mulado
e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneai todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo, e levantarei sobre elas um só pastor, e eles as apacentará. O meu servo Davi é que hás de apacentar. Ele lhes servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe servirei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas, e tu, eu, o Senhor, o disse, e farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto, seguramente dormirão nos bosques, e a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, a chuva de bênçãos serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra. E saberão que eu, o Eterno, quando eu quebrar as varas do seu jugo e livrar da mão dos que a serviam delas. E não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais servirão, e serão consumidas pela fome na terra. E mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Eterno. Vós sois ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o Eterno, o vosso Deus, o Senhor. Capítulo 35, profecia contra o monte Seir. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele e dize-lhe: Assim diz o Senhor Yahvé, o Eterno: Eis que estou contra ti, e estenderei ao monte Seir a mão contra ti, e porei em assolação, em espanto a ti. As tuas cidades porém em solidão, e tu te tornarás em assolação, e saberás que eu sou o Eterno. Só um minutinho, por favor. Porque guardas inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada, no tempo da extrema iniquidade. Por isso, vivo eu, diz o Senhor, o Eterno, que te prepararei para sangue, e o sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. E farei do monte Seir uma extrema assolação, e exterminarei o que por ele passa e o que por ele volta, e encherei os seus montes dos seus traspassados, nos seus outeiros e nos teus vales, em todas as suas correntes cairão os traspassados à espada. Em assolações perpétua te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas, assim sabereis que eu sou o Senhor. Visto, como dizes, os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto, vivo eu, diz o Eterno, que usarei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, com que no teu ódio usaste contra eles, e serei conhecido deles quando te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi as tuas blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: já estão assolados, a nós nos são entregues por pastos. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim. Eu o ouvi.
Assim diz o Senhor Yahvé, o Eterno: enquanto se alegra toda a terra, a ti te porei em assolação. Como te alegraste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti, assolado serás. Ao monte Seir e todo o Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Profecia aos montes de Israel, capítulo 36. E tu, filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor o Eterno. Assim diz o Eterno, pois que diz o inimigo sobre vós: até as eternas alturas serão nossa herança. Porquanto profetiza e dize: assim diz o Senhor Yahvé, o Eterno, visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficasseis feitos herança do resto das nações, e andais em lábios paroleiros da infâmia do povo. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Yahvé, o Eterno. Assim diz o Eterno: aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares assolados e solitários, às cidades desamparadas que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. Portanto, assim diz o Senhor, o Eterno: certamente o fogo do meu zelo, falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para ser lançada a rapina. Portanto, profetiza a terra de Israel e diz aos montes e aos outeiros e às correntes e aos vales: assim diz o Eterno: ei que falei no meu zelo e no meu furor, porque levantaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor, o Eterno: eu levantei a mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmos. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e darei o vosso fruto para que o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco e me voltarei para vós e sereis lavrados e semeados. Eu multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel. Sim, a toda ela. E as cidades serão habitadas e os lugares devastados serão edificados. Eu multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e vos farei habitar como dantes, e farei vosso estado melhor que os vossos princípios, nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Eterno, o Senhor. E farei andar sobre vós os homens, e meu povo de Israel. Eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Eterno. Visto como vos dizem: tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha os seus povos. Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais os teus povos, diz o Eterno. E farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levarás mais sobre ti o opróbrio das nações, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Eterno, o Senhor. A restauração de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, com as imundícias de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois,
o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra dos seus ídolos, com que contaminaram. Eu os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos. Eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se diziam deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, porque esta casa, a casa de Israel, profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, o Senhor Yahvé, o Eterno: não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, a qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu, o Senhor, sou o Senhor, diz o Senhor, o Eterno, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o vosso coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio e da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos maus feitos, que nunca foram bons, e tereis nojo com vós mesmos e em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Yahvé, o Eterno. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Eterno, o Senhor, o vosso Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas, destruídas, estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Eterno, o disse e o farei. Assim diz o Senhor, o Eterno: ainda por isso me pedirás a casa de Israel, que ele o faça, multiplicar-lhes-ei os homens como a um rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim, as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor, o Eterno. Amém? Até aqui somente. Ficamos por aqui por hoje. Deus os abençoe na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.